Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Olá, pessoal! Eu sou Cássia Góes, aqui do canal Egrégora Positiva, vibrando em alta frequência. E no vídeo de hoje, eu coloquei lá logo no início na capa uma pergunta muito interessante. Me responde aí, qual é o seu esquema? Sim, quero saber se você sabe qual é o seu esquema. E se tem algum esquema, né? Eu quero saber isso para nós alavancarmos ainda mais o nosso caminho rumo à prosperidade, porque lembra lá? Seres prósperos já somos, mas às vezes acontecem umas coisinhas pelo meio do caminho que não nos deixam enxergar. Então vamos arrancar essas caixas, vamos arrancar esses óculos escuros que não nos deixam ver a realidade do ser próspero, ser de luz que somos, e vamos seguir vida. Querem ver? Vamos conversar sobre isso? Conta aí pra mim, vai. Qual o seu esquema? Tô doida pra saber. Eu vou contar pra vocês alguns esquemas que acontecem e vamos ver se vocês se identificam em algum e como a gente pode lidar com isso, tá bom? Então, ó, espero no vídeo com muito amor, com muito carinho e vibrando em muito alta frequência. Egrégora Positiva, vibrando em alta frequência aqui com vocês, hoje e sempre. Amo vocês. Olá, pessoal, voltamos aqui no canal e hoje eu venho trazendo um assunto que vocês podem achar assim meio diferentão, né? Porque nós estamos sempre acostumados, quando nós tratamos de prosperidade, tratamos sobre lei da atração, esses assuntos assim ligados tanto à parte psicoemocional quanto à parte mesmo de física, mecânica quântica, a gente está acostumado muito a falar sobre as crenças limitantes, os paradigmas a serem quebrados para que a gente alcance um novo nível, né? As barreiras que temos que quebrar, temos que tombar para chegarmos a um próximo nível. E muitas vezes o que acontece? A gente fica limitado, né? A gente fala de forma bastante limitada e reduzida, muitas vezes sim, procurando simplificar o conteúdo para que tenha um melhor entendimento. Mas chega um ponto que você para e olha e percebe que é preciso que haja um pouco mais de informação, um pouco mais de consciência, para que a pessoa tenha uma visão mais ampla, sabe? Por quê? Você já teve aquela sensação? Não sei se vocês já tiveram. Eu já tive algumas vezes e eu acho profundamente incômoda. Parece que tudo tá indo muito bem, tudo tá super legal e de repente acontece alguma coisa que, brum, joga você para baixo e você fica assim, ai, de novo, né? De novo. Ou então você pensa que vai engrenar aquele seu negócio, aquele seu namoro, né? Aquela sua fechadinha de boca, seus exercícios, enfim, e de repente, blum, estaca zero de novo e você se sente fracassado, frustrado e tudo mais, né? Até mesmo quando você trabalha a lei da atração, trabalha as ferramentas da lei da atração, que uma delas que é muito difundida, é super interessante, é super legal, dá certo também, que são as tais das afirmações positivas. Você fala assim, isso não funciona, isso não funciona. Aí, o que acontece? Vem as pessoas, né, com a maior das boas vontades e com razão também, vem falar assim, olha, você pode ter alguma crença negativa, ou então você põe resistência no teu pedido, que é uma verdade, né, e as coisas não andam. Aí você vai, continua fazendo as afirmações, continua no processo de mudança de hábito e mesmo assim chega um ponto que o negócio trava. Aí você pensa, meu Deus, é espiritual? Não é espiritual? Eu não meto minha mão nessa cumbuca não, tá, galera? Isso aí, ó,
Não me meto, não. Mas eu posso te falar uma coisa. Provavelmente você tem um esquema. Sim, um esquema. Um esqueminha aí que, ó, tá te boicotando. Sim, um esquema te boicotando. Acredita nisso? Olha, e se eu te contar que provavelmente boa parte de nós tem um esqueminha aí mesmo sem saber? Não acredita? Pois é. Eu também não acreditava. E vou contar para vocês. Quando eu descobri esse assunto sobre esquema, não gostei muito disso não, entendeu? Eu não gostei muito disso. Bem, eu às vezes pulo um pouquinho da minha história pessoal, né? Eu sou professora de educação física, aí há um bom tempo, né? Muitos anos, algumas décadas, né? E sou hipnoterapeuta, sou treinadora, né? Tanto que eu brinco que eu sou coach, ó, desde quando não era ainda moda esse negócio, né? Porque eu me especializei na área de treinamento desportivo, então trabalho com treinamento, né? Com coach há algum tempo. Mas vamos lá. E eu fiz, né? Porque eu sou curiosa, gente, não tem jeito. Eu fiz uma pós-graduação Lato Sensu, uma especialização de 18 meses em hipnoterapia. E uma das disciplinas do nosso curso era esquemas. Eu fui, né, meio desconfiada para aquela aula, né? E comecei a ouvir sobre esquemas. Confesso que inicialmente eu não gostei. Eu achei que conflitava com o que eu tinha aprendido em relação à lei da atração, à mecânica quântica e tudo mais. Só que a gente às vezes tem que baixar barreiras e aprender de novo, né? Deixar vir, refletir, né? Abstrair aquelas situações que podem ser de extrema importância, extremamente agradável. Por isso que algumas pessoas falam, e eu acho que vocês devem pensar sobre isso, que sabe que ela fala, ah, isso eu já sabia, ah, isso é muito óbvio, ah, quem não sabia? Pessoal, do fundo do meu coração, procura, quando vier essa frase, você fala cancelado, cancelado e sabe? Porque isso nos bloqueia no aprendizado, nos bloqueia na expansão, nos bloqueia no crescimento. Então eu deixo já essa diquinha aqui com você. Antes eu já coloquei lá na capa um questionamento para vocês, certo? E qual é esse questionamento? Qual é o seu esquema? Sim, eu estou perguntando qual é o seu esquema. Sim, que esquema você usa para lidar com o mundo? Você tem esquema? Você sabe o que é um esquema? Bem, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês o porquê eu trouxe esse tópico, esse tema um pouquinho diferente. Bem, vocês sabem que eu sou apaixonada pela lei da atração. Eu sou apaixonada por terapias holísticas, eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, em destaque pela parte psicoemocional. Claro, claro. Eu sou professora de educação física, então eu tenho também esse viés que gosta de trabalhar corpo e mente, junção perfeita. Então, pessoal, por que eu venho trazendo essa pergunta, essa indagação para vocês? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Quem aí nunca aconteceu de estar fazendo uma coisa super embalado e de repente, pum, acontece alguma coisa e desanda o negócio, né? Ou então tá empolgado, super motivado, parece que tá dando tudo certo e bate um desânimo danado de continuar o negócio, né? Vamos perguntar aí, vamos nos questionar um pouquinho. Sabe, esse tipo de situação? Sim, sim, vocês vão falar, ah, sim, Cássio, eu já ouvi falar, são as nossas crenças limitantes, né, os nossos paradigmas que nos bloqueiam. Aí que eu vou falar que também, mas nós temos algo ainda mais profundo e enraizado no nosso ser, que se chama esquemas. Sim, os esquemas. O que são os esquemas, então? Afinal, Cássio, que você me diz que é mais profundo do que uma crença limitante. Bem, os esquemas eles estão diretamente relacionados às suas emoções, à sua percepção das situações que te ocorrem e o que você vai fazer mediante isso. Ou seja, ele tem essa trilogia emoção, percepção e ação.
E isso tudo vai vir em resposta a quê? A necessidades emocionais básicas. Apesar de eu não gostar muito dessa palavra, necessidade, é essa que é usada cientificamente. Por que eu trago isso aqui para vocês, pessoal? Bem, existe uma certa barreira, né? Você está se desenvolvendo e de repente você, plum, esbarra com uma barreira invisível na sua frente muitas vezes e que te trava. E te trava. Aí você pensa assim, gente, será que é espiritual esse negócio, esse trem? Bem, eu não vou meter minha mão aí nessa cumbuca, não vou. Mas eu te garanto que provavelmente você tem um esquema. Sim, você age, você atua pautado no esquema. Aliás, praticamente, eu não vou falar que todos nós, porque toda a regra é exceção, mas praticamente todos nós, temos algum esquema aí em maior ou menor proporção. Esses esquemas também são chamados de esquemas desadaptativos. Sim, o que seriam então, Cássia, esses esquemas desadaptativos? Esses esquemas desadaptativos são esquemas disfuncionais em resposta a quê? A não preenchimento das necessidades emocionais básicas. Quando você não tem a correspondência dessas necessidades emocionais básicas lá na sua infância, desencadeia a formação do esquema. Bem, Cássia, então assim, todo mundo vai desencadear mediante a mesma situação? Não. Por que não? Porque nós temos uma coisa chamada personalidade. Cada um tem a sua personalidade. E esse esquema é formado da junção da sua personalidade, que vai te dar uma forma de perceber aquela emoção e perceber as atitudes, as ações que estão ocorrendo, né? Sua inter-relação com o mundo, inter-relação com os seus cuidadores, sejam pais, avós, tios, conhecidos, né? E seja como for. Entenderam? O que seria essa personalidade, então, Cássia? Ela assim, vai me definir? Não, não. A personalidade não te define. Ela me diz que você traz, sim, algumas informações genéticas, algumas predisposições, informações genéticas e informações da sua construção ao longo do tempo. Construção ao longo dessa seta do tempo, né? Que a gente já falou em outros vídeos. Então, o que acontece? Esses esquemas estão lembrados daqueles disquinhos mentais que eu falei lá nos 7 Passos para a Prosperidade? Sim, esses esquemas são disquinhos mentais. Só que quando eu falo dessa mente aqui, eu estou falando uma mente ainda mais instintiva, ainda mais primitiva, ainda mais inconsciente. Eu estou falando das emoções. Emoção de prazer, emoção de dor. Eu estou falando das suas relações com as suas emoções. Por isso que eu estou falando aqui sobre esses esquemas. Porque as nossas crenças limitantes, elas são encontradas mais a níveis o quê? De raciocínio. Já esses esquemas são encontrados a níveis de emoção. E nós, presta muita atenção nessa informação que eu vou lhe dar e você pode pesquisar. Nós somos seres racionais que agimos pautados na emoção. E a nossa racionalidade nos ajuda a dar resposta, a justificar a nossa atitude. Entenderam? Então, essas crenças aqui que foram criadas, elas são em resposta à emoção anterior. A emoção anterior que teve. E essa emoção forma o quê? Padrões de resposta, forma os esquemas. E quais seriam essas necessidades básicas, né? Essas necessidades emocionais básicas? Seriam necessidades de afeto, necessidade de amor, necessidade de responsabilidade, necessidade de limite, honestidade e assim sucessivamente. Sim, pessoal, é de extrema importância que você tenha esse conhecimento, não só para você falar assim, nossa, eu estou trabalhando no meu autoconhecimento. Não, porque isso, a informação é uma arma importante para o quê? A superação. Para o quê? Para você saber lidar com essas situações.
para que a sua forma, a sua inconsciência, ela não atue ali e você de repente se pegue perguntando o porquê que isso está acontecendo. O porquê, óbvio, a gente não vai ter as respostas para tudo o tempo todo, mas Deus, o Éter, o Pai, nos dá caminhos, né, para que tenhamos, sim, algumas respostas e que vão o quê? Nos auxiliar nesse trajeto, nos auxiliar nessa tomada de decisão de que seria mais funcional ou disfuncional para a nossa vida. Então, pessoal, eu quero que vocês tenham muito em mente. Pautado nos esquemas estão as nossas atitudes e não necessariamente nas crenças limitantes. Muitas das vezes essas crenças, elas estão o quê? Relacionadas ao esquema, sim, porque eles são relacionados às nossas emoções base. As nossas emoções base. Então, daí criamos uma série de fatores. Bom, eu posso falar para vocês que temos o quê? Temos os pensamentos que vêm espontaneamente, que passam por nós. Temos as crenças intermediárias, que são o quê? As respostas. Sabe aquela situação assim? Que você precisa resolver um conflito, precisa resolver alguma coisa, né? E você já criou uma crença com relação àquilo, e essa crença, ela te auxilia. Ela te auxilia. Enquanto ela estiver ali te auxiliando, ok. Só que uma hora ela pode começar a não te auxiliar e se enraizar mais e se tornar mais engessada. Aí ela já ficou o quê? Mais forte, mais poderosa, né? E são crenças que são a raiz mesmo da situação. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Que nós temos necessidades que precisam ser correspondidas na infância. E essas necessidades, quando não correspondidas, elas vão criar uma série de esquemas que serão formas que nós conseguiremos lidar com as situações, com as emoções, que está ligada às nossas percepções e nossas atitudes. E esses esquemas são muito mais profundos do que as crenças, porque eles estão diretamente relacionados às nossas emoções. Por isso que, muitas vezes, quando você faz aí a sua afirmação positiva, você de repente fala assim, eu não tenho resposta. Será que são minhas crenças que estão me limitando? Podem ser também, provavelmente são também. Mas da onde surgiu essa tua crença que te limita? Além de uma construção, né? Das histórias que te contam, das coisas que te contam, porque também surgiu na cabeça dessas pessoas, essa crença. Elas surgiram em resposta à emoção que ela estava sentindo. Foi uma forma dela manifestar, ou dela justificar essa emoção. Então, no fundo, por isso que o Wallace Wattles, por exemplo, lá em 1902, ele já falava o quê? Na ciência de ficar rico. Tenha fé, ponha, além das afirmações, você põe emoção, você põe sentimento, você põe retidão. Por quê? Exatamente para evitar que esses esses esquemas comecem a operar e te bloqueiem. Sim, Neville Goddard também, ele sempre falou o quê? Sempre quando você fizer uma afirmação, você faça com emoção, permeada de emoção. E assim, muitos cientistas hoje em dia, muitas pessoas que trabalham com a lei da atração, elas também falam a mesma coisa. Que você, para ter uma resposta mais eficiente, não digo nem eficaz, né? Uma resposta mais eficiente, você tem que procurar o quê? Colocar emoção. Colocar emoção. Porque essas emoções, nós somos um sistema, nós nos retroalimentamos. Essas emoções causarão modificações também na nossa questão interna. Assim como o nosso interno se manifesta no externo, nós podemos também provocar conscientemente essas emoções e elas também farão o quê? O trabalho de mobilização interna. Ou seja, você é o dono da sua vida, você consegue sim manobrar suas situações, mas você precisa ter informação, você precisa ter consciência. Tanto
quanto tempo a gente foi sonegado de ter determinadas informações e agora a gente tem uma abertura, um veículo maravilhoso como esse da internet, do YouTube, onde dá voz a muitas pessoas. Basta você procurar, sim, procurar pessoas que estejam realmente ligadas ao seu bem-estar, à sua prosperidade, à sua vida e ao seu desenvolvimento. Sim, aqui a gente pode encontrar de tudo, de tudo. E o que vai diferenciar o que você vai encontrar? O teu desejo, a tua retidão, o que você realmente vislumbra, o que você realmente quer. Então, pessoal, eu venho trazendo aqui outros momentos, esse tópico, esquemas. Quando eu descobri isso, há anos atrás, enquanto fazia minha pós-graduação, eu confesso que eu não fiquei confortável em saber. Mas só que foi de uma expansão enorme. Eu até conto para vocês um dos esquemas que eu tinha, né, ou tenho. Bem, pessoal, como eu havia falado, eu tinha o esquema de fracasso montado, sim, sabe por quê? São crenças centrais mais impregnadas, mais enraizadas em nós, que são crenças de desamor, crenças de... Vou até pegar aqui para poder falar melhor para vocês, tá bom? Não errar, falar tudo direitinho, calma aí. A crença de desamparo, desamor e desvalor. E eu estava exatamente nessa de desvalor. Sim, eu me sentia fracassada. Então, a partir do momento que eu tive consciência disso, eu comecei o quê? Procurar formas de lidar melhor com isso. Não é assim, vamos lá, Cássia, você está colocando foco na tua crença de fracasso? Não, pessoal, eu apenas criei consciência com relação a essa crença de fracasso e a tomada de consciência com relação a ela me fez perceber as atitudes que eu estava retroalimentando essa mesma crença. Sabe aquela coisinha, dando ali a comidinha para ela continuar ali, vivendo? Então, o que eu fiz? Opa, já sei que essa crença está aqui, é uma crença mais profunda, é uma crença... era inconsciente, né, extremamente ligada à emoção que eu estava sentindo. Então, o que eu faço a partir de agora? Eu tenho tudo para mudar isso. Então, quando eu vou fazer minha afirmação, eu ponho o quê? Eu ponho vibração, eu ponho energia, eu ponho emoção. E faço o que? Gradativamente essa vibração, né? Essa onda, ela vai o que? Aumentando, aumentando, aumentando e vai fazendo as mudanças. Certo, pessoal? Porque os esquemas, eles têm essa propriedade de causarem reações em nós, causarem comportamentos que é para mantê-los. E como vamos cuidar disso? Somente tomando consciência deles. Tá bom? Eu vou continuar esse assunto depois com vocês, com todo amor e carinho, porque é um assunto muito, muito interessante, né? Ainda mais nós que estamos aqui, né, eufóricos, né, por fazer da nossa vida cada vez mais um espetáculo aos nossos olhos, né? Então a gente precisa sim ser conscientes, tá bom? Olha, eu quando falo sobre crenças e falo sobre esquemas, eu estou também trazendo um pouquinho do passado à tona, do nosso passado, das coisas que ficaram lá atrás. Mas, pessoal, não é trazer e agarrar e ficar grudadinho, não. É apenas trazer, não com o sentido de apontar erros ou arranjar culpados. É trazer para que hoje, com a nossa consciência, com a nossa determinação, com a nossa autorresponsabilidade, possamos modificar aquilo que achamos conveniente ser modificado.
Tá bom? Então, pessoal, nesse caminho da prosperidade, eu trouxe para vocês esse tema muito importante que são os esquemas. Nas outras aulas, olha, meu viés professora, nos outros vídeos, eu irei falar um pouquinho mais sobre cada esquema, que são 5 tipos diferentes de esquema, 5 tipos de respostas, tá bom? Quer dizer, na realidade, eles são várias respostas, né? São vários esquemas mediante as 5 situações diferentes, melhor dizendo, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que nos próximos vídeos eu trarei mais sobre os esquemas e vocês vão compreender melhor como ele se relaciona na sua vida e como ele está ligado à sua prosperidade, como ele está ligado ao seu trabalho, como ele está ligado às suas relações interpessoais, seja com o marido, seja com família. Sim, está ligado, seja com os amigos. Sim, está ligado. Esses esquemas estão ligados também a isso. Sabe aquela história lá que fala? Você traz para perto de você aquele que ressoa com você. Então pronto, você traz para perto de você aquele que está de acordo com o seu esquema e que vai manter o seu esquema ativo muitas vezes. Exatamente igual. Tá bom? E é um assunto muito interessante. Então, pessoal, meus amores, super beijo para vocês, tá bom? Aproveitem. Espero ter plantado a sementinha da curiosidade e que vocês vão ver que se vocês pegarem e trabalharem essa sementinha da curiosidade, vão começar a colher os frutos de muita libertação, muita prosperidade de verdade. De verdade, eu trago aqui para vocês coisas que vão fazer a diferença na sua vida, porque eu quero que, vamos dizer assim, não criar âncoras para que vocês fiquem dependentes de outras coisas, mas criar a visão real e plena do que vocês são, do que eu sou, do que nós somos. Vida, um com todo, né? Despertar da consciência.